Você acreditaria se eu dissesse que algumas folhas comuns, como as que talvez você tenha no quintal ou encontre facilmente na feira do bairro, podem ajudar a aliviar dores na coluna e nas articulações em poucos minutos? À primeira vista, pode parecer exagero, mas essa combinação natural tem surpreendido muitas pessoas que decidiram experimentá-la e os resultados falam por si. Hoje, vou te ensinar a fazer um chá caseiro utilizando 4 folhas poderosas. Essa receita tem sido utilizada há bastante tempo por aqueles que optam por cuidados naturais e procuram alívio para dores musculares, articulares e até condições crônicas. É fácil de realizar, ao seu alcance e pode ser incorporado à sua rotina. Aproveita e me conta nos comentários de qual estado você está nos acompanhando. Nós, do canal, adoramos saber até onde nossos vídeos estão alcançando, e isso nos motiva ainda mais a continuar trazendo esse conteúdo com carinho e respeito para você. Neste vídeo, você aprenderá por que essas folhas são eficazes e como usá-las de maneira segura. E por fim, vou compartilhar uma dica especial que pode potencializar os efeitos dessa receita, especialmente se você sofre com dores crônicas que parecem intermináveis. Começaremos com os ingredientes, e convido você a enxergá-los não apenas como folhas comuns, mas como aliadas da sua saúde, cada uma desempenhando um papel importante no seu bem-estar. Pode parecer simples, mas tudo começa com a água. É ela quem obtém os princípios ativos das plantas, convertendo folhas secas ou frescas em um autêntico bálsamo líquido. Além disso, manter-se hidratado é um grande passo para aliviar dores. Ao fazer esse chá especial, é importante ter em mente que até mesmo os ingredientes naturais têm suas particularidades, e algumas pessoas podem ter reações adversas ou restrições específicas. Começando pela água. Embora pareça neutra, a temperatura com que é consumida pode afetar a digestão de pessoas com estômago mais sensível. Portanto, é recomendável sempre tomar o chá morno, nunca muito quente, especialmente para idosos com histórico de refluxo ou gastrite. Caso a pessoa tenha problemas para digerir líquidos à noite, pode ingeri-los em momentos mais tranquilos, como pela manhã ou após o almoço. Você tinha conhecimento de que os antigos gregos e romanos consideravam o louro sagrado? Eles já estavam cientes de que ele melhorava a circulação e aliviava dores musculares. O louro é excelente para quem tem dores na região lombar, nas pernas ou enfrenta problemas com articulações rígidas. Além disso, ele contém antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação internamente de forma suave. Recordo-me da minha avó, que sempre que sentia aquela dor nas costas, que a impedia até de varrer o quintal, pedia para buscarmos algumas folhas de louro da árvore que ficava nos fundos da casa. Ela colocava na água quente, deixava por alguns minutos e dizia: "Isso aqui me alivia mais do que muitos remédios caros." E de fato, funcionava. Atualmente, com a abundância de pesquisas sobre o poder das plantas, compreendemos que o que antes parecia superstição tinha um fundamento bastante concreto, apesar de serem bastante usadas na culinária e na medicina popular. As folhas de louro devem ser consumidas com cuidado por pessoas que sofrem de constipação intestinal ou que utilizam medicamentos anticoagulantes. Isso se deve ao fato de que o louro pode causar constipação em algumas pessoas, e por ser abundante em compostos que estimulam a circulação, pode interferir na eficácia de medicamentos anticoagulantes. Nesses casos, uma opção interessante seria utilizar folhas de sálvia, que também têm características anti-inflamatórias, porém com uma ação mais suave sobre o sistema circulatório. Se este conteúdo está te beneficiando de alguma maneira, ou se você acha que pode ajudar alguém que está lidando com dores, deixe seu like no vídeo. Isso demonstra que estamos seguindo a direção correta. O alecrim. Apenas o cheiro já é uma bênção. É uma planta relaxante e reconfortante, amplamente utilizada para aliviar dores nas costas, torcicolos e tensões musculares. Além disso, ele melhora a oxigenação do sangue, o que significa que seu corpo se recupera melhor,
sente menos cansaço e as dores se tornam mais leves. Houve um período em que meu tio, que era pedreiro, estava com a coluna muito rígida. Recordo-me de ele voltar do trabalho com a cintura rígida, mal conseguindo se agachar. Minha tia adicionava um raminho de alecrim ao chá noturno dele, e ele o consumia como se fosse um tranquilizante natural. No dia seguinte, já despertava mais leve, com a coluna renovada, afirmando que o alecrim era um remédio sagrado. O alecrim é outro ingrediente potente, mas não é recomendado para indivíduos com hipertensão descontrolada ou que tenham epilepsia. Seu efeito estimulante no sistema nervoso pode provocar crises em pessoas que já têm predisposição, e seu consumo excessivo pode aumentar a frequência cardíaca. Caso seja necessário substituir, a hortelã pode ser uma alternativa interessante, já que também funciona como relaxante muscular e oferece frescor, porém com um perfil mais suave e seguro para a maioria das pessoas. Essa você talvez não soubesse, mas a folha de mangueira é um tesouro oculto da medicina natural. Utilizada há bastante tempo no interior, é reconhecida por diminuir o inchaço e desconforto nos joelhos e tornozelos. Se você percebe que suas pernas já não têm mais a mesma energia de antes, essas folhas podem fazer toda a diferença. No interior, as folhas do pé de manga sempre foram respeitadas pelo povo. Cresci observando vizinhos mais velhos colherem essas folhas para preparar chá quando sentiam dores nos joelhos, especialmente após longas jornadas na lavoura. Afirmavam que o chá aliviava a intensidade da dor e que, após alguns dias de consumo, já era possível caminhar sem mancar tanto. Era básico, porém eficaz. Embora menos conhecidas, as folhas de mangueira têm uma longa história de uso tradicional, especialmente para aliviar dores nas articulações. Entretanto, elas possuem taninos que podem causar irritação estomacal em pessoas mais sensíveis ou que sofrem de gastrite. Ademais, indivíduos alérgicos a pólen ou frutas tropicais devem ter cautela, pois podem desenvolver reações alérgicas ao tocar as folhas da mangueira. Uma alternativa eficaz nesse caso seria a folha de abacateiro, que também possui compostos anti-inflamatórios e tem sido utilizada para aliviar dores articulares com ótima tolerância. A erva doce, com sua delicadeza e aroma, auxilia tanto na digestão quanto na tensão muscular crônica e nos sintomas da fibromialgia. Ela tranquiliza o corpo e a mente, proporcionando uma sensação de paz que é tão rara nos dias de hoje. Havia uma senhora chamada Dona Benedita que morava na rua de cima e sempre preparava um chá de erva doce quando estava com dores no corpo. Ela afirmava que o aroma doce e suave que subia da chaleira já era suficiente para acalmá-la, e quando a consumia, parecia que até os pensamentos se tornavam mais leves. Para ela, o chá servia não apenas para aliviar a dor física, mas também a dor emocional. Por outro lado, a erva doce é geralmente bem aceita, mas ainda requer atenção em algumas situações. Mulheres gestantes ou lactantes devem restringir o consumo, uma vez que a planta contém compostos com leve efeito estrogênico que podem afetar os hormônios. Indivíduos com histórico de nódulos hormonais ou câncer de mama também precisam consultar um médico antes de usar regularmente. Uma opção segura para esses indivíduos poderia ser a camomila, que também tranquiliza o corpo e alivia dores musculares, apresentando menor risco de interferência hormonal. Se você tiver em casa, algumas gotas de própolis podem ser um reforço eficaz. Possui propriedades anti-inflamatórias naturais, antissépticas, cicatrizantes e reforçadoras do sistema imunológico. É como ter um guardião adicional no seu chá. Embora seja opcional, o própolis merece destaque. Indivíduos alérgicos a produtos provenientes de abelhas, como mel e cera, devem abster-se de utilizá-los, pois podem apresentar reações alérgicas severas, que incluem coceira, inchaço e até dificuldade para respirar. Para aqueles que querem preservar a ação anti-inflamatória e imunológica, mas não podem consumir própolis, o gengibre pode ser uma opção eficiente. O gengibre, quando utilizado em pequenas quantidades no chá, auxilia no alívio das dores e na melhoria da circulação,
sendo seguro para a maioria das pessoas, desde que seja consumido de forma moderada. É importante lembrar que cada corpo reage de maneira única. Embora os ingredientes naturais sejam aliados valiosos, é essencial prestar atenção ao próprio organismo, respeitar seus sinais e, sempre que possível, consultar um profissional de saúde antes de começar qualquer tratamento, mesmo que seja natural. O cuidado inicia-se com a informação e prossegue com a atenção ao que o corpo expressa em silêncio. Agora que você já sabe o que cada uma dessas folhas pode fazer pelo seu corpo, é hora de preparar essa infusão com a atenção e o cuidado que ela merece. E acredite, essa fase da preparação não é apenas um aspecto técnico. Além disso, pode ser um momento de pausa e descanso no seu dia, como se estivesse preparando um carinho para si mesmo. Inicie o processo aquecendo lentamente meio litro de água, 500 ml não é tule. Permita que ela aqueça gradualmente, até que comece a formar aquelas bolhas no fundo da panela. Quando notar que a água está prestes a ferver, acrescente 3 folhas de louro e reduza a chama. Para que as propriedades medicinais sejam liberadas gradualmente e de forma natural, é fundamental permitir que o calor atue de maneira suave e sem pressa. Depois, adicione um ramo de alecrim e, em seguida, as 5 folhas de mangueira. Elas podem ter um tamanho médio. Note como o cheiro começa a se transformar, adquirindo um aroma fresco, como se a natureza estivesse invadindo a cozinha. Por último, acrescente a erva doce. Pode ser uma colher de sopa. Neste ponto, desligue o fogo e cubra a panela. Agora chegamos a uma das etapas mais cruciais, o tempo de infusão. Deixe repousar por aproximadamente 10 minutos. Esse período é valioso, pois é quando a água capta tudo de melhor que as folhas possuem. É como se o chá estivesse se preparando para proporcionar não só sabor, mas também conforto, aconchego e bem-estar. Se desejar um toque extra especial, adicione 3 gotinhas de própolis diretamente na xícara antes de servir. Isso intensificará os efeitos da bebida, tornando seu chá mais robusto e conferindo-lhe uma potência adicional contra inflamações e dores persistentes. O sabor é delicado, com toques herbais e um sutil adocicado natural. Perfeito para ser apreciado tranquilamente, em um momento de introspecção. Se você aprecia esse tipo de conteúdo e deseja continuar aprendendo maneiras simples e naturais de cuidar da sua saúde, não deixe de se inscrever no canal. Estamos constantemente criando vídeos com muito cuidado, pensando em você, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Conforme prometido, aqui está uma dica especial que pode potencializar ainda mais os efeitos desta receita, especialmente se você sofre de dores crônicas que parecem intermináveis. Muita gente não sabe, mas os efeitos desse chá são potencializados quando você aplica uma compressa morna feita com ele na área afetada. É como se o alívio surgisse simultaneamente de dentro para fora e de fora para dentro. Simplesmente coe um pouco do chá, deixe-o esfriar até ficar morno, não quente. Umedeça um pano limpo e aplique-o suavemente sobre a área dolorida por cerca de 15 a 20 minutos. Isso contribui para estimular a circulação local, relaxar os músculos e intensificar o efeito anti-inflamatório das folhas. Essa combinação básica tem o poder de mudar sua rotina e, o melhor de tudo, sem a necessidade de usar medicamentos potentes ou procedimentos caros. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.